Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís. A minha audiodescrição é que eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho escuro, olhos castanho escuros também. Não utilizo óculos, estou usando uma camiseta preta e o meu fundo é uma parede branca. Bom, a gente está aqui para continuar, então, um pouco com as nossas aulas. E agora a gente vai partir para o tópico A do módulo 2. A gente vai começar a falar um pouco sobre anatomia e função do cérebro. Então, primeiramente, vamos ver alguns elementos que compõem a nossa anatomia do corpo humano. E, primeiramente, começando a falar um pouco sobre o cérebro. O cérebro ele é o órgão mais importante do nosso corpo. Ele é responsável por controlar todas as funções do nosso organismo. Ele também está relacionado com a inteligência, com a linguagem, consciência, com a nossa memória e diversas outras coisas. Além disso, ele é capaz também de processar informações dos sentidos. Ele também inicia movimentos, influencia o comportamento emocional. Bom, como podemos ver aqui na imagem, o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, dois hemisférios, né? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Essas duas partes, elas são divididas em partes iguais, mas elas são conectadas entre si por um conjunto de fibras nervosas. Podemos ver aqui também na outra imagem que o nosso cérebro é dividido em quatro lobos. Esses lobos, a gente vai comentar um pouquinho deles mais para frente. É só para vocês poderem visualizar aqui na imagem onde eles ficam posicionados, como eles são divididos, e vocês terem essa melhor imagem na cabeça de vocês. Partindo da nossa segunda imagem, nós podemos observar melhor cada parte anatômica do nosso cérebro. Se vocês puderem visualizar aqui, a nossa parte mais externa, nós temos o córtex. Passando aqui, nós temos a gânglia basal, o nosso tálamo, bem no centro do nosso cérebro, o cerebelo, aqui nessa parte, a medula oblonga, aqui no final, o nosso hipocampo, que é uma parte super importante, que a gente vai comentar bastante sobre ele no passar do módulo e no passar das nossas aulas também, a amígdala, a glândula pituitária, o hipotálamo, o nosso corpo caloso. E, bom, vamos agora falar um pouquinho mais sobre cada parte especificamente? O nosso córtex, que eu mostrei para vocês, que é essa parte aqui mais externa do nosso cérebro. O nosso córtex, ele é responsável por uma variedade de funções cognitivas, como a percepção, a linguagem, o pensamento, o raciocínio. Ele é dividido em áreas especializadas, mas cada uma tem a sua função específica. Ele também interpreta as sensações do nosso corpo, cria pensamentos, resolve problemas, faz planos, forma e guarda lembranças e controla os movimentos voluntários. Passando para o hipocampo, aquela parte que eu falei que é bem importante para a gente conseguir memorizar, é preciso muita atenção nele, porque ele tem um papel crucial na aprendizagem, que é justamente o que a gente está comentando sobre. Ele também forma memórias recentes, ajuda a estabelecer as memórias de longo prazo. Então, portanto, ele é considerado a principal sede da nossa memória. Bom, a glândula pituitária controla a produção hormonal. Então, os nossos hormônios, toda essa parte hormonal é a glândula pituitária que toma parte sobre isso. A amígdala, batimento cardíaco, funções viscerais, o nosso medo. Então, essa sensação que nos dá quando a gente se depara com algum problema, esse medo, é a amígdala também. Gânglia basal, controle de movimentos e funções cognitivas. O nosso corpo caloso. O corpo caloso, lembra que eu comentei que os nossos dois hemisférios, eles são ligados por uma parte? Então, é no corpo caloso. Ele é um grande feixe de fibras nervosas que conecta os nossos dois hemisférios cerebrais, a metade esquerda e direita. Ele está relacionado à percepção de profundidade espacial, também além de permitir que esses dois lados do nosso cérebro se comuniquem. Então, para poder ter essa ligação e essa comunicação entre eles, o corpo caloso é quem toma frente disso. O tálamo. O tálamo, ele é uma pequena estrutura localizada centralmente no nosso cérebro, como eu já comentei aqui na nossa imagem. Ele atua como uma estação retransmissora, então ele recebe informações sensoriais de outros sistemas do nosso corpo e direciona elas para as áreas apropriadas para esse processamento. Ele também desempenha um papel na regulação da consciência, do sono e da atenção. O nosso hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma região localizada abaixo do tálamo. Ele serve como um centro de controle vital para a gente poder manter a homeostase, que é o equilíbrio corporal do nosso corpo. Então, para a gente garantir esse equilíbrio, é o hipotálamo que realiza todo esse trabalho. Ele regula várias funções corporais, ajuda a controlar a temperatura, a nossa fome, a sede, o nosso ciclo de sono-vigília, também ajuda na liberação de hormônios, tal quais os ciclos menstruais também, o mesencéfalo. O mesencéfalo, ele está envolvido em funções sensoriais.
Ele também desempenha um papel na nossa coordenação de certas atividades motoras. Então, nossas atividades motoras, exemplo, elas escrever, tudo que a gente utiliza essa função motora, o mesencéfalo também atua um papel, desempenha um papel importante. A ponte. A ponte ela é uma estrutura localizada no tronco encefálico, acima da medula oblonga. Ele atua como uma ponte, literalmente, conectando diferentes partes do nosso cérebro, incluindo o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal. Então, a ponte está envolvida nessa transmissão de informações entre esses campos, né? Entre o cérebro, o cerebelo, bem como também na regulação do sono, nossa respiração e também os movimentos faciais. O nosso bulbo, né, que é a medula oblonga que eu tinha comentado anteriormente. Ela é a parte mais baixa do nosso tronco cerebral, como vocês puderam observar aqui na nossa figura, conectando-se também à medula espinhal. Ela controla as funções vitais necessárias para a sobrevivência, como regular os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a respiração. Ela também ajuda a coordenar a deglutição, a tosse, entre outras ações reflexas. Passando agora para o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura distinta, localizada na parte posterior do cérebro, logo abaixo do lobo occipital, que a gente vai comentar um pouco mais para frente sobre os lobos. Ele é responsável por coordenar e ajustar os movimentos musculares voluntários, manter o equilíbrio e a postura, e também desempenha um papel na aprendizagem motora e nas funções cognitivas. Bom, agora para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a medula espinhal. A medula espinhal, ela é um componente essencial do nosso sistema nervoso. Ela é um feixe longo cilíndrico de fibras nervosas que se estendem desde a base do cérebro até a coluna vertebral. A medula espinhal, ela retransmite informações sensoriais do nosso corpo para o nosso cérebro e também transporta comandos motores do cérebro para os músculos e órgãos. Bom, lembra que eu tinha comentado anteriormente que o nosso cérebro ele é dividido em 4 lobos? Então agora a gente vai comentar um pouco mais sobre cada um deles. Primeiramente, aqui na figura vocês conseguem visualizar onde cada um é a localização de cada um. O frontal, parietal, temporal e occipital. Bom, o lobo frontal. Ele é localizado atrás da nossa testa. Ele é o maior dos 4 lobos do córtex cerebral e desempenha um papel crucial em várias funções cognitivas superiores e funções executivas, como raciocínio, personalidade, tomada de decisões, movimentação dos músculos, foco, atenção, linguagem, criatividade. Então, quem sofre algum dano nos lobos frontais, ela pode acarretar ter problemas como paralisia, perda de movimentos corporais, incapacidade de se expressar, além também de ter dificuldades em concentrar em algumas tarefas, resolver problemas. O lobo temporal. O lobo temporal, eles ficam atrás da orelha e são o segundo maior lobo. Contribuem com o processamento de informações auditivas, codificação da memória. Além disso, eles também desempenham um papel importante no processamento do afeto. Ajudam também bastante na linguagem e na percepção visual. O lobo parietal. Bom, o lobo parietal ele desempenha um papel crucial no processamento de informações sensoriais e também na nossa integração com outras funções cognitivas. O lobo parietal, ele é responsável pelas sensações como dor, frio, calor, os nossos toques. Ele também desempenha um papel na capacidade da pessoa de avaliar o tamanho, a forma, a distância. Além disso, ele ajuda na interpretação de símbolos, o que ajuda a gente, assim, na percepção. Lobo occipital. O lobo occipital, ele se situa na parte posterior da cabeça e eles são responsáveis pela percepção visual, como cor, forma, movimento. Então, danos nessa região podem dificultar a pessoa a localizar objetos, identificar cores, pode acarretar causar alucinações, incapacidade de reconhecer palavras e também na dificuldade de ler e escrever. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o caso do Phineas Gage. Não sei se algum de vocês já ouviram falar sobre, mas é um caso extremamente interessante para a gente entender um pouco mais a questão dos lobos e de como o nosso cérebro pode ser um órgão extremamente assim, impressionante. Bom, o caso do Phineas Gage, ele foi um homem que viveu nos Estados Unidos durante o século XIX e se tornou famoso devido a esse acidente que ele sofreu. Ele era encarregado de obras de uma empresa ferroviária e, enquanto ele trabalhava, uma barra de ferro de quase 1 metro de comprimento e cerca de 3 centímetros de diâmetro acidentalmente perfurou o crânio dele, igual mostra aqui na imagem. Então, a barra atravessou todo o crânio dele até o final. E esse acidente danificou uma parte do cérebro do Phineas Gage, conhecida como lobo frontal, que a gente já mencionou anteriormente. Especificamente no córtex pré-frontal, que é responsável por regular o comportamento, essas emoções, tomada de decisões. E, surpreendentemente, ele sobreviveu ao acidente, mas o que acontece? A sua personalidade mudou drasticamente
Então, antes do acidente, ele era considerado um homem equilibrado, responsável, com bom temperamento. As pessoas diziam que ele era extremamente focado ao trabalho, que ele trabalhava muito bem. Mas depois do acidente, os próprios familiares, as pessoas que conviviam com ele, começaram a perceber que ele virou um homem impulsivo, irritável, incontrolável. Tanto que, assim, ele começou a desenvolver esses comportamentos socialmente inadequados, abandonou os projetos profissionais dele e acabou sendo demitido. Então, assim, foi uma coisa surpreendente para todos que estavam ao redor, porque ele sobreviveu ao acidente, mas a partir de um certo momento, onde uma parte do cérebro dele foi afetada, mudou completamente o comportamento e as características dele de sociais e de trabalho também. Então, pessoal, esse acidente que o Phineas Gage sofreu lá atrás, lá no passado, acabou ajudando a ciência a entender a função do cérebro, uma vez que a barra de ferro atingiu o lobo frontal dele, e até então ele tinha um comportamento normal, depois de que ele teve essa parte do lobo frontal prejudicada, alterou totalmente o comportamento dele e ele passou a ter uma personalidade diferente, desinibida, e isso conseguiu mostrar que realmente essa região do cérebro era responsável por esse tipo de comportamento. Essas são as nossas referências. Eu também trago para vocês uma leitura recomendada, um vídeo para vocês assistirem e um podcast para escutarem também. Qualquer dúvida, discussão, comentário que vocês tiverem, pode mandar no nosso chat ou nas nossas redes sociais que a gente disponibiliza aqui para vocês, o @envelhecência e também o e-mail. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, mande para a gente.